Já parou pra pensar o que te impede de ser uma pessoa incrível, uma pessoa inteligente e bem-sucedida? Bom, a resposta é simples. A única coisa que impede de você ser esse cara é você mesmo. A única real barreira da sua vida é você. E ao longo desse vídeo eu vou mostrar como quebrar essa barreira e superar a si mesmo. Atualmente a procrastinação vem se tornando um hábito negativo. Mas primeiro vamos definir o que é procrastinação. A definição de procrastinação é o hábito de atrasar ou adiar tarefas que precisam ser executadas, seja realizando outras mais comuns ou menos importantes, perdendo tempo com atividades não relacionadas, ou seja, procrastinar é deixar de fazer algo que realmente vai agregar a você para fazer coisas medíocres como passar horas e horas nas redes sociais, que é uma coisa que não vai melhorar em nada a sua vida, pelo contrário, só vai gerar um vício e uma dependência das mesmas, pois as redes sociais mexem com o sistema de recompensa do seu cérebro, a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. Quando você fica muito tempo scrollando para baixo, ela é liberada no seu cérebro gerando vício. Mas isso não vale somente para as redes sociais, mas também para bebidas, cigarros e coisas do gênero. Claro, tem formas positivas de se liberar dopamina, mas o seu cérebro primitivo vai preferir o mais fácil, pois as formas positivas de se conseguir dopamina são mais trabalhosas, e por consequência o seu cérebro vai acabar preferindo os exemplos negativos que vão te prejudicar a longo prazo. Isso acontece porque ao longo da evolução precisávamos economizar energia, ou seja, seu cérebro primitivo só vai pensar a curto prazo, não a longo. Tá, agora você sabe como funciona uma pessoa que procrastina, mas e o cara que é disciplinado? O cara disciplinado é alguém que tem capacidade de manter o foco e a consistência em suas ações e decisões, mesmo diante das dificuldades, desafios ou falta de motivação. Ele demonstra um autocontrole em seguir regras e rotinas que o ajudarão a alcançar seu objetivo, e é comprometido em fazer o que precisa ser feito, independente do nível de dificuldade ou recompensas imediatas. Existe uma grande diferença entre a pessoa disciplinada e a pessoa que procrastina. A maioria das pessoas atualmente só fazem o que querem, sempre buscando conforto ou prazer imediato. Diferente do cara disciplinado, que aceita a dor e o sofrimento momentâneo, pois sabe que a longo prazo vai ser muito mais beneficiado que a maioria das massas amenas e fracas à sua volta, que só querem viver o hoje sem pensar ou se importar com o amanhã. E por consequência, essas pessoas distraem seus corpos consumindo coisas que são prejudiciais para a sua saúde. Não só com seus corpos, mas também com suas mentes, por não fazer o que vivem falando que vão fazer no futuro. Essas pessoas passam a vida toda dizendo que vão fazer algo, mas no final não fazem nada para mudar sua situação atual. Entenda, caso você tenha uma vida sem graça, cansativa e exaustiva hoje em dia, saiba que isso é unicamente culpa sua. Culpa do seu eu do passado, que ao invés de fazer algo que te poderia fazer bem no futuro, preferiu o prazer momentâneo e deixou que iria mudar sua vida para sempre para uma amanhã inexistente. Eu sei que essas palavras podem parecer muito duras, porém são a realidade. Pare de procurar alguém para colocar a culpa do seu fracasso e assuma ele sendo exclusivamente culpa sua. É essencial entender que a responsabilização é o ponto-chave do processo de amadurecimento e da disciplina. No próximo capítulo eu vou abordar como mudar esse ciclo patético de procrastinação. Parte 1. Crie um alter ego. Eu sei que um alter ego pode parecer alguma baboseira de algum charlatão mentiroso da internet, mas vai por mim algo que pode te ajudar muito. Para criar um alter ego, imagine você que tem tudo o que você quer ter e faz tudo o que você diz que vai fazer. Pronto, o alter ego foi criado. Tá, mas e agora, o que eu faço com isso? É bem simples, você vai competir com esse seu eu que tem tudo que você não tem. Lembre-se, a competição é algo essencial na vida das pessoas. Graças a ela, você se força a evoluir e fazer coisas que não consegue fazer para alcançar seus objetivos. Então toda vez que for fazer algo, mentalize seu outro eu fazendo a mesma coisa que você vai fazer com uma facilidade assustadora. Parte 2. Rotina e hábitos. Uma boa rotina é importante para se realizar o que se deve fazer ao longo do dia. E é uma coisa que muita gente não entende, pois com uma boa rotina você se força a fazer o que deve ser feito, pois você tem um limite de tempo para fazer as coisas. Isso se chama gatilho da urgência, um gatilho mental. Por exemplo, quando você tem que terminar o trabalho da escola que é para amanhã e já são 10 da noite, você já parou para perceber o quão focado você fica para terminar? Você fica focado porque o prazo para concluir a tarefa está muito curto. E essa é a minha ideia, usar a rotina para explorar o gatilho da urgência ao máximo. Fora que também uma boa rotina é essencial na criação de bons hábitos. No livro Hábitos Atômicos do escritor James Clear, fala que pequenas melhorias diárias de 1% podem acumular resultados surpreendentes a longo prazo. Da mesma forma que pequenos maus hábitos podem ao longo tempo ter efeitos negativos profundos. Esse livro mostra o poder dos hábitos, então faça o seguinte todo dia, tente melhorar esse 1%. Comece com coisas simples que vão fazer a diferença na sua vida, como arrumar sua cama, limpar seu quarto, arrumar a casa, coisas simples. Mas são essas coisas que vão fazer com que você crie disciplina, e com o tempo você vai progredindo para coisas mais difíceis. E quando você vê, os resultados estarão lá. Ah, e é claro, eu pretendo fazer um resumo do livro Hábitos Atômicos, é um livro muito bom, que se tem muita coisa para aprender.
Parte 3. Divida seu dia em 3 partes. A ideia de dividir o dia em 3 partes foi popularizada pelo empresário e palestrante Ed Mylett. Ele propõe uma abordagem para maximizar a produtividade e o uso eficiente do tempo. Em vez de ver o dia como um único bloco de 24 horas, devemos dividir ele em 3 partes de 6 horas. O primeiro dia é das 6 da manhã até o meio-dia. O segundo dia é do meio-dia até as 6 da tarde. E o terceiro dia é das 6 da tarde até meia-noite. O Ed criou essa fórmula que é muito interessante para forçar o gatilho da urgência no cérebro. E você pode adotá-la com o tempo. Claro, você não vai conseguir aplicar ela na sua vida do dia para a noite, mas com prática tudo é possível, assim como a rotina. Uma vez o Ed disse: enquanto as pessoas vivem 7 dias na semana, eu vivo 21. Parte 4. Tem quem se inspirar. Busque por figuras que são exemplos de disciplina para se disciplinar. A primeira figura que vem à mente quando se fala de disciplina é o Cristiano Ronaldo, um menino humilde nascido na Ilha da Madeira que veio do nada e conquistou o mundo todo. Realmente é um belo exemplo de disciplina e dedicação. Porém, eu recomendo que você não se inspire apenas em uma figura, procure mais. Tem uma figura que não é tão conhecida aqui no Brasil quanto deveria ser, que é um exemplo insano de disciplina e dedicação. Seu nome? David Goggins. Em 2013, ele foi parar no livro dos recordes do Guinness Book, com o maior número de elevações na barra fixa. Após 17 horas, ele fez 4.030 elevações. O David também perdeu 41 quilos em 3 meses para poder fazer parte do exército norte-americano. Também correu mais de 60 ultramaratonas. E o mais impressionante é que numa dessas maratonas, os ossos de seus pés quebraram e mesmo assim ele continuou a correr. O David escreveu um livro que se chama Nada Pode Me Ferir. Quando eu ler ele, eu resumo aqui no canal. Eu acho que vai ser interessante ver os ensinamentos que esse livro tem sobre disciplina e dedicação. Parte 5. Responsabilidade. Cara, vamos lá. Responsabilidade. Quanto mais cedo você tiver ela na sua vida, é melhor. Eu vou me usar de exemplo. Eu atualmente tenho 16 anos. E eu sei que logo eu vou ter que sair da casa dos meus pais. Eu não posso contar com eles por muito tempo. Porque eles têm a vida deles. E vai chegar um momento que eu vou ter a minha. E eu já comecei a me preparar pra isso. Eu criei 2 lojas de dropshipping. Pra quem não sabe, dropshipping é venda sem estoque. Eu faço as vendas e fica tudo por conta do fornecedor, eu sou só um intermediador e eu tenho meu lucro. E felizmente ela começou a apresentar resultados. Ainda são pequenos, mas ainda é só o começo. O que eu quero que você entenda é que no futuro não vai ter ninguém pra você se apoiar. Então é bom se preparar para quando isso acontecer você tenha condições de viver com isso. É melhor se preparar tendo responsabilidade agora ao invés de esperar que a vida jogue ela na sua cara de uma vez.